Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo de Gênesis, tá? Para mim é tudo muito novo, esse novo método de dar aula é complicado, mas a gente vai tentando, né? Hoje o capítulo que nós vamos estudar, dando sequência, é o 44. Nós vamos dar todo o capítulo 44 e o iniciozinho do 45, tá? Mas eu agora, nesse primeiro momento, eu só vou ler os primeiros 5 versículos com vocês, tá bom? Vocês podem me acompanhar. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca da sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. E assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinha se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Amém? Senhor Deus e Pai, que nesta manhã o Senhor possa fluir nesse estudo, possa abrir o meu coração, usar a minha boca, abrir o coração e os ouvidos dos meus irmãos, para que possamos aprender um pouco mais da Tua santa e poderosa palavra. Amém. Bom, irmãos, na última aula nós vimos, o Deus soberano que tem o controle de todas as coisas, e diante dessa afirmação que nós acabamos a aula anterior, nós podemos andar por alguns caminhos, vamos dizer assim. E um desses caminhos é negar a existência de Deus. Deus não existe, não está no controle de nada, isso tudo é uma invenção, uma historinha inventada. Deus não existe, não acredito, ele não tem o controle de nada, deixa a vida me levar, o acaso, ou a gente acredita, o outro caminho, um dos outros caminhos não, Deus tem o controle de todas as coisas, a sua vontade soberana, a sua mão poderosa tem o controle de tudo, eu vou me submeter à história de Deus, eu vou me submeter ao controle de Deus, eu vou cumprir o meu papel na história de Deus. E o segundo caminho, que eu digo que é um caminho terrível, eu poderia citar outros, mas eu vou citar nesses 3, é que muitos, na ânsia de ser o centro da história, porque aprenderam errado e não Deus, começam a trilhar um caminho de como eu posso me aproveitar de Deus para Ele me abençoar, como eu posso me aproveitar de Deus para eu ser o centro, Ele não, como eu posso me aproveitar de Deus para eu tirar vantagem dEle, o que eu posso tirar vantagem disso tudo, E eu quero te informar, irmãos, que isso não é cristianismo. Quando você chega, se aproxima de Deus, você até acredita que Ele existe, mas você se aproxima dEle como sempre querendo tirar vantagem dEle, tirar proveito dEle. Isso não é cristianismo, isso é paganismo, O paganismo que tem essa mentalidade de tirar algum proveito da divindade, de tirar algum proveito, alguma vantagem pessoal da divindade. Isso é paganismo, sempre foi assim, isso não é cristianismo. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus amoroso, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, é um Deus de santidade, e é um Deus relacional que nos envolve e nos dá o privilégio, irmãos, de participarmos da sua história. Não é Deus que tem o privilégio de me ter na história dele. Sou eu que tenho o privilégio de participar dele, me permitir participar da história dele, Então, nós não podemos nos aproximar de Deus acreditando que Deus existe, mas sempre para tirar algum proveito de Deus. Não é assim. O cristianismo não é isso. E quando nós entendemos essa questão da soberania de Deus, da mão poderosa de Deus, que todas as coisas estão no controle desse Deus poderoso, nós entendemos o texto do nosso irmão, o apóstolo Paulo, apóstolo aos gentios, em Romanos, que ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, queridos, ele não fala assim, olha, algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Paulo fala todas as coisas, porque Paulo entendia, né, a questão da soberania de Deus, dessa mão poderosa que escreveu e escreve a história, né, que não perde o controle nunca de nada. Não importa quais sejam essas coisas, se sejam boas ou ruins, todas as coisas contribuem para a minha vida, contribuíram para a vida de José, contribuem para a vida da igreja, contribuem para a vida do irmão, né? Você pode dizer assim, mas qual é a contribuição, qual é a vantagem dessa pandemia? Talvez hoje a gente não consiga ver, né, muitos resultados benéficos dessa pandemia, mas com certeza nós temos que confiar na palavra de Deus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então até essa pandemia vai estar contribuindo para a minha maturidade, para que eu aprenda a servir a Deus, né? Para que eu aprenda a me relacionar com esse Deus, que não é uma divindade, mas é um Deus santo, soberano e pessoal, e relacional. Né? Então, José, a gente está estudando sobre os patriarcas, né? Nós estamos nesse exato momento estudando a história de Jacó na pessoa de seus filhos, né? A gente pode ver, principalmente na pessoa do filho do seu filho José, nós podemos ver que fosse na exaltação, fosse quando fosse vendido como escravo, todas as coisas contribuíram para a formação de José, para que ele fosse quem ele foi para Deus, né? Então, quando precisamos entender isso, porque quando nós entendemos isso, o nosso papel na história de Deus, a gente vai aprender que todas as coisas, né, que são feitas, não são feitas por nós mesmos, não é a minha habilidade, não é o meu suposto dom, né, não é o meu carisma, mas é a poderosa mão de Deus conduzindo a nossa história, a história da igreja, a grande história final, né? Então a gente, quando entende a soberania de Deus, a gente entende que tudo é dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele, todas as coisas são para a glória dele. E ele nos dá o privilégio de sermos usados na história dele, né? E ele vai cumprir toda a sua história. Ele está com controle de tudo. Não pense, irmão, que Deus está assim, agora, o que eu vou fazer? Essa pandemia me pegou de surpresa. Não, ele conduz a história, ele escreve a história. Amém? E dentro desse grande processo todo que a gente tem visto na vida de José, de Jacó, de seus filhos, né, de seus irmãos, dentro dessa grande trama do capítulo anterior, nós fomos informados que os irmãos de José acabaram por ter que descer ao Egito de novo, porque os alimentos terminaram. Eles já haviam descido uma outra vez, a primeira vez, para comprarem cereais. E naquela época José disse, enche os sacos de cereais, coloca o dinheiro na boca do saco, deixa eles irem embora. Só que eles foram embora, mas debaixo de uma acusação de José. Lembra? José tinha dito, vocês são espiões. Não, que isso, Senhor, aquela coisa toda. E eles tinham dito algumas verdades, José notou, mas algumas coisas José ficou meio que desconfiado. Então José fez esse primeiro teste. Botou tudo na bagagem, inclusive a prata e o ouro, e deixou que eles fossem. Porque José estava desconfiado dos irmãos e ele tinha, como eu falei nas aulas passadas, ele tinha motivo para isso, ele tinha razão para isso. Afinal, foram esses irmãos que o venderam. Na verdade, esses irmãos queriam matá-lo. Aí pensaram bem, falaram, vamos fazer uma coisa para matar nada, vamos vender, que a gente ainda lucra um dinheirinho em cima dele. Então, esses irmãos o venderam para o Egito, né? E ele vai, você percebe que José, mesmo com essa ida, a primeira ida dos irmãos ao Egito, a conversa que ele teve com os irmãos, ele não se identificou como José ainda, ele ficou com dificuldade de confiar novamente nesses irmãos. Então ele começa a fazer uma série de testes. E agora esses irmãos descem, né? Uma segunda vez, porque a comida acaba. E nessa segunda parte da história, os irmãos estão de volta à casa de José.
e ele ainda não se deu a conhecer aos irmãos, e a Bíblia informa que eles terminaram naquela noite em uma grande festa. O versículo 43, o capítulo 43, na outra aula eu não li, né? Estou comentando rapidamente o final da última aula que eu não dei, propositalmente, para falar agora rapidinho com vocês. E eles descem e acaba numa grande festa, né? Eles conseguem convencer Jacó, eles levam Benjamim, né? O irmão de José, de sangue, de verdade, assim, por parte de mãe e de pai. E no capítulo 43, o verso 34, se encerra assim: então eles lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. O capítulo 43 acaba assim, né? E provavelmente, irmãos, eles beberam demais. Professora, por que você está nos falando isso? Com que base? Eu estou falando isso porque o capítulo 43, verso 34 diz assim: e eles festejaram e beberam à vontade. Na outra versão, que eu também gosto muito, fala assim: se regalaram. Então, provavelmente, esses irmãos de José beberam bastante. Perdão. Agora os irmãos estão achando assim: Deus está conosco, Deus está ao nosso lado, voltamos, pegamos mais comida, bebemos, festejamos na casa do rei. Praticamente José era como se fosse o rei, né? Então, estava sentado no trono, no lugar de Faraó. E eles voltaram para o Egito. E o irmão que havia sido preso também, José, devolve, né? A primeira vez que eles foram, lembra que ele ficou com o irmão para que eles tivessem certeza de que eles iriam voltar trazendo Benjamim. E aqueles irmãos é liberado. O irmão que eles estavam temerosos de que acontecesse alguma coisa, né? Que o pai ia ficar muito triste, já que já havia perdido José. Benjamim também está voltando com eles. Então, o que acontece? José vai montar um novo teste, um novo esquema, um novo estratagema, vamos dizer assim, né? Uma nova estratégia para ver, né? Para testar esses irmãos. Porque José ainda não estava seguro de que seus irmãos estavam sendo sinceros, que José ainda não tinha aquela confiança de que seus irmãos realmente haviam mudado. Então José agora ele vai montar uma estratégia, mais um teste, e é assim que começa a nossa história de hoje, como nós lemos, né? Logo no início da aula. Vocês lembram que José disse o que para o administrador na leitura que a gente fez? Coloque o dinheiro de volta, né? E aí, vocês também lembram que quando eles voltaram dessa segunda vez, eles falam para o administrador que o dinheiro estava com eles, e o administrador na boca do saco de cada um deles, e o administrador, mas a gente não roubou, e o administrador diz o que para eles? Não, fiquem tranquilos, foi Deus que devolveu a vocês. Então eles, tá bom, festejaram, beberam, tudo mais. Agora chegou a hora de voltar de novo dessa segunda ida ao Egito. E aí José, né, monta toda uma estratégia, manda colocar, chama o administrador, pede para o administrador colocar de novo, né, o dinheiro na boca dos sacos. Só que na do caçula, além de você colocar o dinheiro de volta, você vai colocar o meu copo de prata. E a gente vai entender a importância desse copo de prata. Porque José pediu para que o administrador colocasse esse copo de prata, né, no saco de Benjamim. Ora, primeiro, professora, quando eu tô lendo sozinha eu não tenho noção dessas coisas. Por isso que existe escola bíblica, pra gente estar trazendo essas informações pequenas, porque da próxima vez que você for ler o texto, você não vai mais ler da mesma forma. Era muito comum, irmãos, naquela cultura, né, os grandes reis, eles eram tidos como poderosos, homens espirituais, como representantes das divindades. Eu já falei isso para você. E eles eram meio que adivinhos. E eles tinham, o rei, né, tinha um copo, e por isso o copeiro era tão importante, era um cargo de confiança, porque eles tinham um costume nessas culturas pagãs de fazer a leitura do vinho. E eles misturavam o vinho com outras substâncias, né? E dependendo do formato que aquele
que fosse criado dentro daquele vinho, daquela figura. Então eles previam o futuro. Olha, pelo copo, pelo vinho, o seu futuro diz isso, diz aquilo. Começavam as adivinhações através daquela figura do vinho misturada com algumas substâncias. Como eu posso dizer assim para vocês, vocês conhecem aquele café cappuccino, aqueles cafés que a gente, quando vai em cafeteria, eles desenham coração e desenham uma série de coisas. É mais ou menos assim. Dependendo da figura, eles embasavam as adivinhações dele. Então, não é bem isso, esse café desenhado, eu não estou falando disso, tá, gente? Estou dando um exemplo mais ou menos para vocês entenderem como era feita essa adivinhação com o copo de vinho. Então, dependendo da figura, as adivinhações eram feitas, e José, ele usa dessa estratégia para pegar os irmãos, né? Dá uma ordem, vou fazer mais um teste, coloca o dinheiro, coloca a prata e coloca o meu copo no saco do mais novo. E aí no verso 4 diz assim, logo cedo eles já tinham saído, né? Mas eles ainda não estavam longe da cidade, como diz, ó, ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador de sua casa, volta, vai atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga-lhes, por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Vejam bem, isso é um estratagema que José usou, irmãos. Isso é uma estratégia, um teste, onde ele se apossou, né, de um fato cultural para fazer um teste com os irmãos. Eu não estou dizendo, e a Bíblia não está dizendo, que José, né, fazia esse tipo de coisas, que José se apropriava desse tipo de coisas para fazer a adivinhação. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que José criou um estratagema, uma estratégia em cima de um fato cultural, né, que existia na sua época, que era a ideia de que os reis, o copo do rei era muito importante, porque eles faziam essas adivinhações através do vinho. E mais uma vez os irmãos de José, eles foram acusados, e na cabeça deles essa acusação não cabia, não tem nada a ver, a gente não fez nada, não tinha procedência, eles estavam tranquilos. E o que vamos ler na continuidade do texto, você pode ver aí na sua Bíblia, no verso 6, olha como é que eles estavam tranquilos, eles não fizeram realmente nada. Quando chega no verso 6 da Bíblia, diz assim, quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Verso 7, mas eles lhes responderam, por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Eles estavam sendo sinceros, irmãos. Verso 8, nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem, da primeira vez que eles tinham ido. Como roubaríamos prata e ouro da casa do seu senhor? Se nós devolvemos da primeira vez, por que nós faríamos isso de novo? E aí no verso 9 diz assim, se algum dos seus servos foi encontrado com ela, aí os irmãos falam isso, né? Se algum dos seus servos foi encontrado com ela, morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. Verso 10, e disse ele, concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e a abriu. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho, olha só, ele começou do mais velho até o mais novo, que era Benjamim. E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes e em seguida todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Irmãos, interessante essa estratégia de José, né? Colocou as coisas nas bagagens e eles foram abordados na estrada, eles ainda não estavam longe da cidade, eles tinham certeza, não tem problema nenhum, né? E aqui com a gente não tem nada, a gente não fez nada, porque você está desconfiando, desceram a bagagem e começaram a abrir para mostrar que eles eram inocentes. E eles fazem até algo assim, que a gente quando está diante de uma situação difícil, às vezes a gente faz até algumas propostas, vamos dizer assim, absurdas,
né? Ele diz assim: se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu Senhor. De tanta certeza de que ele não tinha feito nada. Afinal, irmãos, uma vida vale menos que um copo, né? Parece que a história dá a entender isso, olha. Se o que for achado copo morre e os outros vão ser escravos, como se uma vida valesse por o mesmo que um copo, né? E como indivíduo que fez a proposta, né? Vamos pensar assim, eu estou supondo que fosse Judá, que era o mais velho, que estava encabeçando, né, os irmãos e tudo mais. Tinha certeza que não tinha sido ele, ó. E nós somos assim frequentemente. Quem foi encontrado que morra, o resto vai ser escravo. E não fique escandalizado porque nós somos assim. Se eu tenho certeza que eu não sou culpado, o outro se lasque. A tendência do ser humano é assim. Quando tá sob pressão, eu sei que eu não estou errada. Então, a gente faz propostas absurdas, afinal de contas, a gente sabe que a gente vai se dar bem. O outro é que se lasque. E aí, a gente vira só escravo. O outro morre. E o administrador meio que fala, traz ele a senso, né? Ele fala, não, olha só, não estou acusando todos vocês, eu estou acusando a um. Um de vocês está com a taça do meu senhor. Não precisa vocês também morrerem. Aí ele fala o seguinte, ó. E diz ele, no verso 10, concordo, somente quem for encontrado com ela, ele não diz morrerá. Ele percebe que na ânsia de provar que eles eram sinceros, que eles não haviam feito nada, eles ficam tão assim que eles fazem uma proposta absurda. Ó, aquele que foi encontrado morrerá. E ele fala assim, o que foi encontrado com ela será meu escravo. E os demais estarão livres. E esse estratagema de José, ele é proposital. Ele ainda não confiava o suficiente nesses irmãos, apesar de algumas coisas ele perceber que eles estavam falando a verdade. Então ele queria tirar Benjamim de perto deles, para proteger Benjamim. Então ele faz de forma proposital, ele bota a taça no saco de Benjamim, porque ele queria ter Benjamim com ele. Ele queria ficar com Benjamim para proteger Benjamim desses irmãos que um dia fizeram o que fizeram com ele. E eles, né, se apressam, o administrador examina, vai do mais velho até o mais novo, prova que está no saco de Benjamim. E aí, como, né, os irmãos vão perceber, esse teste ele dá certo, né? Eles rasgam as suas vestes, que se os irmãos lembrarem do capítulo 37, né, a morte de José, eles fazem exatamente como o pai deles tinha feito, rasgam as suas vestes, é um grande estresse agora para esses irmãos, né? Como isso foi acontecer com a gente, eles tinham esse costume, judeus, de rasgarem as suas vestes na hora do desespero, da angústia, como que isso foi acontecer com a gente e o que está acontecendo. E a pergunta que a gente tem que fazer ao texto é, será que esses irmãos vão passar no teste de José, de integridade? E, irmãos, a primeira coisa que a gente percebe, se esses irmãos eles não tivessem o coração mudado, eles iam rapidamente dizer o quê? Leva o menino. Leva o menino dançou, quem mandou ele fazer bobagem, né? E a gente vai voltar para casa, já que você falou que só vai virar escravo aquele que foi encontrado a taça no saco. O menino dançou, se lascou, fez besteira, a gente volta para casa e explica para o papai o que houve. Mas eles passam no teste, aqueles irmãos, eles não fazem isso, né? Porque se você continuar lendo o texto, se você ler o texto, como eu sempre peço antes da aula, você vai perceber que ninguém mandou eles voltarem, né? O texto diz no verso 13, que em seguida todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram para a cidade, ou seja, carregaram os seus jumentos e voltaram junto com o administrador e Benjamim à casa de José. Eles voluntariamente voltam para aquele que tinha o poder de vida e de morte sobre eles. Eles podiam, se eles não tivessem com o passar do tempo, um coração transformado, mudado, né? Esses homens simplesmente iam largar Benjamim lá, que nem fizeram com José, venderam Benjamim. Benjamim, tu fez besteira, agora se vira, a gente não quer nem saber do teu problema, a gente vai lá contar pro papai o que houve, você se vira aí.
Mas esses homens voluntariamente voltaram por conta própria para a casa de José, para que de alguma forma tentasse salvar o irmão, né? E eles sabiam que nessa volta eles podiam todos eles virarem escravos, todos eles mesmo até chegar à morte, né? José era um homem assim, abaixo de Faraó, o homem mais poderoso do Egito, e eles podiam sim matar todos eles. Então, em um sentido, nessa volta, né, para a presença de José, para a cidade, tendo sido liberado, eles pensam em quê? Imagina a cabeça deles. Eles estão voltando para a casa de José, né, com uma suposta acusação de que roubaram a taça dele. E nesse caminho, eu acredito que esses irmãos deviam estar pensando: o que está acontecendo com a gente? O que a gente vai falar para o meu pai? Como a coisa vai funcionar? Segundo eles pensaram no próprio menino, né? Eles já tinham vendido José para a escravidão e eles já tinham José como morto, né? Eles pensaram nesse menino: não vamos fazer a mesma coisa com o irmão dele. E terceiro, eles se colocaram em perigo. Eles pensaram no pai, que haviam prometido para o pai, eles pensaram no menino, e agora eles são tão mudados que eles se colocam em perigo por causa do menino. Então o teste está feito e, ao meu entender, eles passaram no teste, né? Voltaram sem ninguém obrigar, né? E aqui a gente começa a ver uma possibilidade de integridade no coração desses homens, né? José vai começar a perceber que esses homens estão diferentes, esses irmãos. A gente começa a perceber a possibilidade no coração de integridade desses homens. Mas ainda assim, José vai pedir mais uma prova. Aí você vai dizer: mas José também, hein? Gente, não foi fácil. A gente está lendo a história da nossa casa, né, estudando da nossa casa, a gente conhece a história toda, conhece o início, o meio, o fim, mas José não. E José sabia muito bem tudo que ele passou por causa da atitude de seus irmãos. Então, no verso 14, a gente pode ver que José vai pedir ainda mais uma prova para ver se eles estavam realmente arrependidos. 14. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. José não tinha nem saído de casa. Então eles se lançaram ao chão. Olha o sonho se cumprindo perante ele. Verso 5. E José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem o poder para adivinhar? Olha o estratagema de José. Respondeu Judá. Por isso que eu acredito que tenha sido Judá que tenha feito aquela proposta indecente: o que for achado morre, os outros virem escravos. O que diremos ao meu senhor? Que podemos falar a ti, né? Como podemos provar nossa inocência? Judá está perguntando para José. Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Olha só, a primeira vez que esses homens assumem a culpa. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado a taça. Disse, porém, José, verso 17, longe de mim fazer tal coisa, somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai. A intenção de José era o tempo todo Benjamim. E eu fico imaginando o coração daqueles homens, principalmente o coração de Judá, que foi o que fez a promessa para o pai. Judá havia prometido ao pai que retornaria com o irmão. E aí eles chegam lá, né, e tudo contra eles, tudo armado contra eles, e ele não tem muito o que fazer. Ele começa a jogar palavras fora, né, diante de José, e fala: o que eu posso fazer para provar a minha inocência? Porque ele não sabe o que fazer, tá tudo contra eles. Não tem como eles provarem que não foram eles que colocaram, né? O que diremos, o meu senhor? Que podemos falar, né? Você pode acompanhar na sua Bíblia. Como podemos provar? Não tem justificativa. Mas aí, Judá, irmãos, no meio desse discurso assim de palavras meio que jogadas de desespero, que você pode imaginar a cena, na sua Bíblia, você vê que Judá, ele fala algumas palavras mágicas, vamos dizer assim. Ele confessa diante de José pela primeira vez a sua iniquidade, o seu pecado. Ele diz assim na segunda parte do verso: Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos, ou seja, aquele pecado lá de trás veio bater na nossa porta.
A conta chegou. Deus está nos punindo por aquilo que nós fizemos, então só cabe a nós virarmos escravos. Talvez na hora que ele confessou isso a José, né, ele não tinha noção de que José entendia o que ele estava falando, porque era o próprio José que tinha sido vendido. Então ele diz assim, ó, aquele pecado lá, Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos, ou seja, traduzindo, o que Judá está falando ali para José, ó, aquele pecado lá de trás que nós cometemos, talvez você não saiba nem que pecado é esse, que a gente cometeu contra o nosso irmão, Deus está trazendo à nossa porta, a conta chegou, então só me resta aceitar. Olha a mudança. Agora somos escravos do meu Senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Aí José diz assim, longe de mim fazer. E ele ainda não tinha se revelado para eles. Eles dizem, ó, nós vamos ficar como seus escravos e quem sabe, né, talvez existisse uma esperança em Judá e nos irmãos assim, a gente vai ficar como seus escravos, José. E quem sabe a gente consegue provar para você que a gente é gente boa, que a gente não roubou. E quem sabe você nos libere de volta para o nosso pai junto com o nosso irmão, né? Mas o interessante é que Judá, aqueles irmãos, na pessoa de Judá, pela primeira vez eles reconhecem o seu pecado, a sua culpa lá de trás. Né? Do tipo assim, ó, eu semeei, agora eu tô colhendo. E do verso 14, irmãos, ao verso, até o final do capítulo 44, é um dos discursos mais longos de Gênesis, né? O de Judá se justificando, que ele começa que a gente pode fazer, e aí ele vai contar a história do pai dele para José, vai falar aquilo tudo, você vai ver que é bom você anotar no seu caderno aí, que é um dos discursos mais longos do livro de Gênesis, é a justificativa de Judá a José. E na sua justificativa, irmãos, é bom que os irmãos anotem aí também, né, para uma leitura, um estudo, uma meditação, uma reflexão em cima do livro, no futuro, os irmãos lembrem disso. Em cima da justificativa desses irmãos de Judá, você vai encontrar verdades, mas você vai encontrar também mentiras. Apesar desse primeiro momento, né, ele diz assim, Deus trouxe luz à culpa dos teus servos, e ele admite, né, como se ele falasse assim, ó, a conta lá de trás está chegando. Na hora de contar essa história, você vai perceber algumas mentiras, tá? Então vamos lá, verso 18. Então Judá dirigiu-se a ele dizendo, por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Judá está dizendo assim, deixa eu tentar me explicar, deixa eu te dar uma palavra, não fique irado comigo não, porque eu sei que você é como faraó, você tem o poder de vida e de morte aqui. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos um pai e algum outro irmão. Ele está lembrando a conversa da primeira vez que eles voltaram, que eles foram ao Egito a José. E nós respondemos, temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhes em sua velhice. O irmão deste já morreu. Vamos parar para cá. Vamos parar um instantinho. Marquem na sua Bíblia. O irmão deste já morreu. É a primeira vez, irmãos, que eles dizem que o irmão morreu em Gênesis. Todas as outras vezes eles dizem assim, nosso irmão já não é mais, nosso irmão não é mais. Dessa vez eles declaram a morte de José, porque eles realmente já achavam que José estava morto. Eles dizem assim, o irmão deste já morreu. Nosso irmão já não é mais a palavra dele. Depois que ele assume que a culpa está batendo na sua porta, que Deus está trazendo à luz a culpa deles, ele admite, logo depois ele admite, ó, o meu irmão já morreu, o irmão deste já morreu. E aí ele diz, é o único filho da mesma mãe que restou, ou seja, o outro filho da mesma mãe morreu, então só tem ele, meu pai. E o seu pai o ama muito. Então disseste aos teus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. Porque nós contamos para o nosso pai que você tinha dito que só permitiria a nossa volta se trouxéssemos o caçula. Então ele permitiu para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar o seu pai. A gente já falou para o senhor que ele não pode deixar, porque caso isso aconteça, o seu pai morreria. Aí o verso 23 diz assim, todavia disseste aos teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face.
Quando voltamos ao teu servo, a meu pai, está contando a história de tudo o que aconteceu. Contamos-lhes o que o Senhor tinha dito para nós. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhes dissemos, só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, no caso José, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Então aqui nós temos a história recontada por Judá. Ele repete toda a história para José, uma história que José já conhecia, e ele explica os transtornos se eles voltassem sem o menino. E aí a primeira vez que eles contam a história para José inteira, né, mas com mentira, porque ele diz que o irmão havia morrido, né? E ele diz assim: se nós voltarmos para a terra sem o irmão caçula, nosso pai vai morrer. Misericórdia, José. Só que eles não sabiam que era o José. Não podemos subir sem esse menino. Não nos permita subir sem ele. A gente não pode. E a essa altura, irmãos, aqui o texto, José já não estava ainda convencido de que o pai ainda estava vivo. Porque afinal de contas já tinham se passado mais de 40 anos. O pai já devia estar bem velho. E a gente vai ver isso. E ele diz assim: o irmão desse mais novo, acompanhe na sua Bíblia, já morreu. Meu pai o ama muito. Isso vai ser um problema muito grande. Talvez aqui, irmão, exista um pouco da velha amargura do irmão preferido. Talvez aqui eles tenham se lembrado, né, daquela preferência que Jacó sempre teve por José e depois agora por Benjamim. E talvez aquela velha amargura até tenha se levantado um pouco, né, tenha se acendido do tipo, olha, se algum de nós não voltarmos, tudo bem. Mas se esse aqui, o queridinho, não voltar, papai vai morrer. Então ele tenta convencer José, olha, você pode ficar com qualquer um de nós como você ficou da primeira vez. Mas se você ficar com esse aqui, meu pai vai morrer. Judá faz todo esse discurso. E aí no verso 27, irmãos, a gente vê uma coisa surpreendente, né? Por parte de Judá. Ele explica tudo para José, ele só fala assim, pelo amor de Deus, fica com qualquer um de nós, ou fica com todos nós, mas deixa Benjamim voltar, porque senão papai vai morrer. No 27 tem algo que me surpreendeu da parte de Judá. Teu servo, meu pai, não nos disse então. Aí ele vai dizer o que o pai dele disse para ele. Vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Ele começa a contar, né, o que Jacó falou para eles. E um deles se foi. E eu disse, com certeza foi despedaçado e até hoje nunca mais o vi. Ele começa a contar o que Jacó pensa da morte de José. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que o meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Ele continua no verso 32. Além disso, teu servo, aí ele fala o que garantiu ao pai. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe, se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu Senhor. Ele se coloca como substituto de Benjamim, gente, isso é lindo. Por isso agora, ele está falando para José, eu te peço, por favor, olha a diferença de linguagem daquele irmão que insultava José, que o vendeu, que queria matá-lo. Como poderia eu voltar ao meu pai? Por isso agora te peço, verso 33, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu Senhor no lugar do jovem. E permita que ele volte com seus irmãos. José está dizendo assim, ó, deixa todos eles irem, inclusive o moço. Eu fico no lugar do moço. Como, aí verso 34 ele diz para José, né, num ato de desespero, como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria
a meu pai. E Judá termina essa história, esse discurso longo dele, como eu falei, um dos discursos mais longos de Gênesis, o tempo todo assim, pai, meu pai, pai, meu pai isso, meu pai aquilo. E aí você começa a perceber que esse pai parece ter se tornado alguém significativo na vida de Judá. Quando Judá começou a sofrer a transformação ao longo desses anos, talvez pela culpa, talvez pela perda dos filhos, né? Lá no verso 38 a 37, né? Aquele episódio dele com Tamar, que ele perde os 2 filhos, e Tamar, né, não dá o terceiro, e Tamar engravida dele, ele já tinha perdido 2 filhos nessa altura. Ele foi amadurecendo. Esse pai, talvez ele consiga agora se colocar no lugar desse pai, né? E esse pai acaba se tornando alguém significativo, que ele diz assim, não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. Lá no início, irmãos, a gente vê uns irmãos, né, assim que não conseguiam, né, nem dizer para o pai assim, ó, meu irmão foi morto por um urso, ou foi despedaçado por um animal. Eles simplesmente deixam o pai chegar a uma conclusão, como eu falei, Jacó, eles em nenhum momento diz que José morreu, eles chegam com a túnica cheia de sangue, José tira a conclusão que ele tinha sido despedaçado e eles sequer têm o trabalho de confirmar, eles deixam José fazer a sua própria conclusão errônea e vida que segue. Agora, esse mesmo Judá, esses mesmos irmãos, eles, principalmente na pessoa de Judá, ele se coloca como fiador. Ele faz uma proposta para José. Deixa teu servo ficar como escravo do meu Senhor, no lugar do jovem, e permita que ele volte com seus irmãos. E é a primeira vez que essa ideia aparece, né? Essa ideia de substituto. Deixa eu ficar no lugar dele, eu me torno escravo porque eu não posso ver o mal que vai me sobreviver ao meu pai. Então é a primeira vez que essa ideia de substituto aparece no texto, aparece em Gênesis. Eu não quero ver a miséria do outro. Então ele se propõe como substituto. Para ele não ver a miséria do pai, para ele não ver a miséria dos irmãos, ele se propõe como substituto, Judá. E aquele Judá insensível agora parece que mudou o coração e ele age agora bem diferente. Talvez, como eu já falei, né? Por conta do episódio do capítulo 38, Judá nessa altura já perdeu 2 filhos, Tamar já tinha engravidado dele, enganando. Talvez todo esse sofrimento, talvez todas essas experiências ruins, né, serviram. Talvez não, com certeza, serviram para o amadurecimento, para a mudança de mente, de coração desse homem. Agora a gente não tem mais aquele Judá insensível, né? Mas a gente tem um Judá sensível, que sabe entender a dor do pai, que sabe se colocar no lugar do outro, né? Sabe se colocar como substituto, não só para não ver a miséria do pai, de Benjamim, mas de todos os seus irmãos. Ele entendeu o que é perder um filho, porque ele perdeu 2. E ele agora entende a dor do seu pai. E ele agora também está disposto a se sacrificar no lugar daquele que ele sabe que é preferido do pai. Irmãos, com certeza isso aqui é outro Judá. Esses aqui são outros irmãos, né, com caráter mudado. E agora as coisas começam a se ampliar. A visão de José começa a se ampliar, começa a se abrir diante de José, né? Uma visão diferente, um novo leque de oportunidades, né? E ele começa a perceber realmente, né, através desse teste, desse último teste de arrependimento, a diferença nesses irmãos, no caráter desses irmãos, né? Quando Judá se propõe como substituto e ainda fala assim, ó, deixa todos eles ir, eu fico aqui como teu escravo. E se você for pensar como foi essa transformação, foi uma transformação muito grande, porque lá no início da nossa história, quando José foi vendido, lembra que eu falei que eles não conseguiam nem dar um bom dia para o irmão, que era o shalom hebraico, né? Que é paz, né? Que é o costume do nosso bom dia, boa tarde, boa noite, lá eles falam shalom, 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 que é paz. Eles não conseguiam dar o shalom para o seu irmão. Agora esse homem
se coloca como substituto. Não dos irmãos de sangue, de pai e mãe dele, mas pelo irmão que é só irmão por parte de pai, que ele sabe que é o preferido, o queridinho. E ele dá a entender, tipo, olha, se qualquer um de nós, se eu ficar, não tem problema, mas se ele ficar, meu pai morre. Então ele fala assim, deixa eu ficar no lugar dele, porque se eu ficar, meu pai vai seguir em frente, mas se ele ficar, meu pai morre. Ele está se colocando como substituto desse filho queridinho, né? Esse filho que José botou todo o seu amor em cima dele. E o capítulo termina de forma interessante, esse capítulo 34, né? Nos dizendo, será que realmente a paz vai chegar para essa família? O capítulo 44 é aquele capítulo que, se você ler e não continuar lendo, você se pergunta, será que a paz vai chegar para essa família? O que será que vai acontecer? Né? E é por isso que eu não vou parar no 44, eu vou seguir um pouquinho, alguns versos do 45. Porque esse capítulo, ele termina assim, meio que deixando a gente com aquela pergunta, e será que José vai atender? Será que não? Será que a paz vai chegar, a tranquilidade para essa família? Ou será que não? A confusão vai ficar instalada? E aí a gente vai ler o 45 agora, que diz assim: